Boa tarde, gente. Tudo bem? Oi, boa tarde, Boa professor. tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Espero aí também os outros estejam bem também. Então vamos começar, né, a nossa primeira aula aí, entre aspas, de Físico-Química Experimental 2, né? Então, primeira coisa, né, como é a nossa primeira aula, então vou discutir um pouquinho, né, sobre os experimentos que a gente pretende fazer, é, quer dizer, estudar, né, os experimentos que a gente vai estudar e forma de avaliação, etc. Tá certo? Então, a primeira coisa, né? Devido à pandemia, a gente não vai poder ir para o laboratório, tá? A discussão que eu estou vendo aí é que isso provavelmente não vai acontecer tão cedo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou pegar, vou dar a teoria aqui das práticas que a gente executaria, a gente vai discutir um pouquinho sobre elas e depois eu vou passar os dados para vocês, tá? Que os alunos obtiveram nas práticas anteriores e vocês vão fazer o relatório aí e toda a discussão. O que acontece? Fisicoquímica experimental, principalmente a 2, né? A 1 já é muito, mas principalmente a 2, ela é focada na análise de dados, discussão do experimento e demonstração de aspectos teóricos da disciplina. Então, nesse caso, né, pelo menos, vocês não vão estar perdendo muito sem ir ao laboratório. Tá? Perde-se, é óbvio, mas a perda é menor do que, por exemplo, uma disciplina de analítica quantitativa, onde você tem que treinar a mão para fazer direito as coisas, etc. Então, essa é uma disciplina mais de observação de experimentos e tratamento de dados, etc. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Né? Eu vou passar os dados para vocês, vocês vão fazer o relatório. Eu não lembro direito quantos alunos tem na turma, mas a gente pode fazer aí, dividir vocês aí em grupos de 3, tá certo? Para funcionar exatamente como, como seria numa disciplina dada lá no IQ. E aí vocês fazem um relatório em grupo. Se alguém tiver a preferência, né, de fazer individual, também pode, tá? Não tem problema nenhum, né? Porque a gente está todo mundo em casa, então pode ser difícil de vocês se juntarem aí para fazer os relatórios. Ou talvez possa ser mais fácil, enfim, vocês decidem, tá certo? Então, as nossas práticas, né? Lá vocês tiveram primeiro a disciplina de Físico-Química Experimental 1, né? Que era uma disciplina em que você fazia práticas para acompanhar os cursos de termodinâmica e de fenômenos de superfície e eletroquímica, né? As duas primeiras físico-químicas, tá certo? Na disciplina de Fisicoquímica Experimental 2, né, a gente faz experimentos para acompanhar as disciplinas, né, de introdução à química quântica e espectroscopia e termodinâmica estatística. Então, são experimentos um pouquinho mais recentes, né, do ponto de vista histórico. Então, só para vocês terem uma ideia, né, esses experimentos, depois eu vou falar sobre a ordem deles, mas inicialmente nós teremos experimentos, né, que são aqueles experimentos que deram origem à mecânica quântica. Então vocês vão estudar o experimento de Frank e Hertz, determinação de razão carga-massa do elétron, tá? E depois disso, a gente vai passar para experimentos relacionados à parte de espectroscopia, interação da radiação eletromagnética com a matéria, etc. Então, o primeiro experimento que a gente vai fazer nessa parte, que é o que a gente vai começar hoje, é um experimento de interferência e difração, tá? Entre ondas. E aí depois a gente passa também, né, para a separação da luz, né, nos seus diferentes comprimentos de onda, ela tende a ser a primeira etapa de qualquer experimento de espectroscopia. Depois desse experimento introdutório, né, de separação da luz em seus comprimentos de onda, interferência, difração, etc., a gente vai passar para os experimentos de espectroscopia. Então a gente vai ter o espectro atômico, né, onde vocês vão fazer a determinação da constante de Rydberg, espectro rotovibracional da molécula de CO, tá? Espectroscopia UV visível,
Então a gente vai usar sólidos nessa, vai fazer por reflectância difusa, né? Explicar um pouquinho, né, da técnica da reflectância difusa. E por último, a gente vai estudar espectroscopia nos semicondutores, né? Vai usar LEDs aí para determinar a constante de Planck. Então, inicialmente, né, as duas primeiras práticas que eu vou passar hoje serão tá certo? A prática seguinte, que seria de espectro atômico, quem vai passar para vocês é o Rafael. O Rafael é monitor dessa disciplina, aluno de pós-graduação do PGQU. Então, ele vai dar essa segunda prática para vocês de espectro atômico. A prática de espectro rotovibracional, né, que está relacionada com química teórica, espectroscopia, termodinâmica e estatística, né, além da espectroscopia rotovibracional, vai ser dada pelo professor Guilherme, tá, que já está aqui. E depois a gente vai ter, eu vou voltar aí, passando para vocês as práticas de espectroscopia UV visível por reflectância difusa e espectroscopia, né, transições eletrônicas em semicondutores para determinação da constante de Planck. Tá? Depois volta o Guilherme, experimento de Frank Hertz, e o Rafael, de novo, né, nosso monitor aí, determinação da razão carga-massa do elétron. Então, a gente vai dividir a disciplina, né, e aí vocês combinam aí, em princípio a forma de avaliação é o relatório, mas vocês combinam diretamente com os outros professores aí como é que eles vão fazer, tá? Questão de horário também pode sair um pouquinho, né, desse horário de 1 às 3, né, que o professor Guilherme, ele dá aula, né, de 1 às 3 também. Então, vocês combinam direto com eles aí pelo Teams, tá certo? E pelo WhatsApp também, que ambos estão lá. Então, alguma dúvida até aí, gente? Então, tudo bem, professor. Beleza. Então, vamos continuar. Então, vamos passar direto, né, para o que a gente veio fazer aqui hoje, que seria, né, o primeiro experimento que a gente vai estudar, né, que são as propriedades da luz, difração e interferência em lasers. Tá certo? Então, o que acontece? Né, lá, bem antes, né, de haver um entendimento mais fundamental, né, do que era a luz, de como ela era composta, né, da teoria ondulatória da luz, então vários cientistas eles começaram a observar a questão dos fenômenos de difração e interferência. Então vamos começar. O que é a interferência entre duas ondas, né? Do ponto de vista teórico, né, vocês sabem que a luz é uma onda eletromagnética, tá certo? E essa onda eletromagnética ela tem uma função lá senoidal em função do tempo, tá certo? Normalmente, quando a gente produz essa luz, essas senoidais, né, das diferentes ondas eletromagnéticas, elas estão o que a gente chama de eclipsadas, ou seja, o máximo de uma condiz com o máximo das outras, tá certo? Isso faz com que você, né, na hora que você somar essas ondas, né, para conseguir a luz resultante, você tenha aí um acúmulo e consiga enxergar a luz, tá certo? Quando você força essa radiação eletromagnética através de fendas, incide ela em anteparos, pode ser um furo, né? Então a gente tem aqui no nosso slide, né? Por exemplo, a difração numa fenda, né? Então você vê que a gente começa a ter regiões claras e regiões escuras. Então o que acontece? Quando a gente força essa luz através dessas fendas e anteparos, a gente começa a gerar diferenças de caminho percorrido pelos diferentes raios de luz quando eles atingem essas superfícies. E isso faz com que aconteça o quê? Com que esses máximos e mínimos não estejam mais eclipsados. Tá? Pode acontecer, por exemplo, do máximo de uma eclipsado com o mínimo de outra. Tá? E aí, o que acontece quando você tem o máximo de uma eclipsado com o mínimo da outra? A soma das duas dá zero. Então você incide nessas regiões aqui, né? Eu estou marcando aqui, está meio difícil de ver, mas você incide nessas regiões aonde você tem esses pontos escuros nas nossas figuras aí de difração. Tá?
Então a interferência, né, é essa questão de você ter o somatório das ondas eletromagnéticas podendo, né, se acumular e daí você enxerga a luz ou se cancelar, digamos assim, né, e você enxerga essas regiões de sombra. A difração, né, a diferença da difração para a interferência é que enquanto na interferência você tem, por exemplo, uma fenda ou duas fendas, num fenômeno de difração você vai ter um número, né, vamos chamar assim, muito grande, né, praticamente infinito, de fendas uma do lado da outra, que vão gerar esses padrões mais estreitos. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá para frente. Tá? Então, por exemplo, já no século XVII, né, a gente tem lá o Francesco Grimaldi, que ele deu o nome de difractio, tá? A esse desvio da luz da sua propagação retilínea. Então, observa aqui, né, que a gente tem uma fonte, tá, sendo incidida sobre um objeto opaco. E aí a gente observa lá esses padrões aí de interferência, onde a gente vai ter regiões regiões claras, né, que eu estou marcando aqui, e regiões escuras intercaladas entre si. Tá? Então essa foi uma das primeiras observações e descrição lá pelo Francesco Grimaldi do fenômeno de difração. Isso foi no século XVII, né? Um pouquinho depois, né, a gente tem o Fresnel, que também começou a estudar isso, e o Fresnel ele começou a estudar a difração e interferência através de fendas, né? Mas na verdade de tipos ponto. E aí esses experimentos eles ficaram conhecidos como pontos de Poisson ou Arago, ou mesmo experimento de Fresnel. Tá? Então nota que quando a gente tem um ponto, né, a luz passando por um único ponto, a gente obtém esse padrão circular aí das nossas franjas de interferência, né? De novo, esse fenômeno é mais conhecido como ponto claro de Fresnel. Então, o que acontece? Né? Eu já tinha comentado, né, que a interferência, aqui no caso não é difração, desculpa, é interferência em uma única fenda, ela ocorre porque a luz acaba percorrendo caminhos, né, ou distâncias diferentes para chegar até o anteparo. Então você imagina que a luz ela está vindo, né, totalmente eclipsada, máximo com máximo e mínimo com mínimo, até essa fenda aqui, e a partir dessa fenda, quando ela é jogada no anteparo, dependendo desse ângulo aqui em relação à normal, os diferentes feixes de luz, né, que vão passar pela fenda, eles vão percorrer caminhos diferentes, como é mostrado aqui na figura da direita. E o que acontece? Se essa diferença de caminho entre dois feixes de luz que passam aí pela minha fenda, ela for um múltiplo, né, do comprimento de onda da minha luz, não vai ter problema. O máximo vai continuar eclipsado com o máximo, o mínimo vai continuar eclipsado com o mínimo. Mas, no caso em que esse ângulo, né, θ, seja tal em que esse deslocamento, né, de uma onda em relação à outra, ele seja igual a metade do comprimento de onda, eu vou acabar deslocando um máximo para ficar em cima de um mínimo. E isso vai acabar me dando o quê? Me dando uma região onde eu vou ter um ponto escuro nesse meu anteparo aqui na direita. Tá certo? Então essa matemática aí vocês já viram lá na Física 4. Então eu vou passar assim devagar por ela, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, vocês já conhecem aí a dedução disso, tá? Embora ela seja um tanto quanto simples, é basicamente geometria, tá certo? Então aqui, né, a gente tem a chamada equação de Fraunhofer, tá? Para uma interferência gerada por uma única fenda, aonde A vezes seno, né, desse ângulo aqui, esse ângulo é o ângulo entre o ângulo entre o caminho direto da luz, né, e aonde você está medindo aí o seu padrão de interferência no anteparo lá na frente, tá? A vezes seno θ tem que ser igual ao quê?
a um produto, né, do comprimento de onda por um número constante. E isso está basicamente ligado com o que eu expliquei aí no slide anterior. Né? Se a diferença de caminho que é dada por A seno θ, ela for um múltiplo do comprimento de onda, ótimo, eu fico máximo em cima de máximo, mínimo em cima de mínimo. Se ela for um caminho, se ela for um múltiplo, né, da metade do comprimento de onda, e aí eu vou ter um deslocamento das minhas radiações eletromagnéticas de maneira que eu tenho uma interação destrutiva entre elas. Tá certo? As aplicações disso, elas não se restringem somente à luz. Tá certo? Uma história interessante que eu gosto de contar, vocês sabem que o cara, né, que criou o micro-ondas, ele não ganhou muito dinheiro com isso, né? O forno de micro-ondas que eu estou dizendo, o primeiro. Então ele foi lá, ele usou a teoria, né, da interação da radiação eletromagnética, né, de micro-ondas com a água, né, para poder esquentar os alimentos, e criou o primeiro protótipo. Só que o primeiro protótipo do forno de micro-ondas, ele tinha um problema. Né? Devido aos padrões de interferência e difração dos micro-ondas, você tinha regiões do alimento em que você tinha um acúmulo muito grande, né? Ou seja, as minhas ondas elas estavam eclipsadas máximo com máximo, você tinha um acúmulo muito grande dessas ondas e você acabava esturricando a comida, né? Deixando lá ela meio, digamos assim, super cozida. Por outro lado, nas regiões onde a interferência era destrutiva, a comida ficava fria ou até mesmo se mantinha congelada, né? Dependendo do que você estivesse preparando. Então você comia basicamente um jogo da velha aí de comida quente e fria. O cara que realmente ganhou dinheiro com micro-ondas foi o engenheiro que veio depois e ele fez um negócio muito simples. O problema são as posições onde a gente está tendo a interferência, né? As interações construtivas e destrutivas. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer o meu pratinho onde fica a comida rodar. E quando ele faz isso, uma parte da sua comida, né, que primeiro ela estava num ponto onde a interação era construtiva, agora quando ela rodar, ela vai passar por interações destrutivas, construtivas, destrutivas, e ou seja, toda a sua comida vai ficar aquecida numa mesma média, e não aquele problema que dava antes do pratinho rodar. Então, as implicações disso, elas são grandes, elas são enormes, né? Qualquer coisa que a gente trabalhar com radiação eletromagnética, a gente vai ter que qualquer tipo de onda, na verdade, né, a gente vai ter que levar em consideração os somatórios de ondas, interferências construtivas e destrutivas entre elas. Tá certo? Então, segundo, verificação. Produzimos uma figura de fração em uma tela, iluminando uma fenda longa e estreita com luz azul. A figura se dilata, os máximos e mínimos se afastam do centro, ou se contrai quando substituímos a luz azul por uma luz amarela, ou diminuímos a largura da fenda. Então aqui eu vou começar a mostrar para vocês os efeitos, né, de modificações que a gente pode fazer no experimento. Então, primeiro, substituir luz azul por luz amarela, a gente está mudando o comprimento de onda da luz. Né? A luz amarela ela tem um comprimento de onda muito maior do que a luz azul, né, que está próxima lá do ultravioleta. E também, né, no caso da B, o que acontece quando a gente diminui a largura da fenda. Então isso aqui, né, eu fiz com base, né, pelo menos para essa aula teórica, nesse site aqui, The Optics Project. Tá? Então é webtop.msstate.e do index.html. E aí o que acontece? Eles têm lá, né, essa figurinha aí, né, esse programinha, que você pode simular condições e padrões de interferência e difração entre ondas. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente só tem uma fenda, né? Então aqui embaixo, nessa linha de baixo, tem lá slits 1, então a gente só tem uma fenda. Wavelength, a gente tem um comprimento de onda de 450 nanômetros, a largura dele, né, de 0,2 milímetros e a distância dele em relação ao anteparo de 0,22 milímetros. Tá? Esse último aqui é a posição do observador, então não interessa muito para a gente. Então nota o que acontece quando eu substituo, quando eu substituo aí a luz azul
né, que tem um comprimento de onda menor por uma luz de 450 nanômetros por uma luz amarela que tem um comprimento de onda maior de 570 nanômetros. A gente observa, né, que o aumento do comprimento de onda acaba gerando um alargamento, né, pelo menos na interferência em uma única fenda, nas nossas figuras de interferência. Tá certo? Então isso tudo é previsto lá pela equação do Fraunhofer que eu mostrei agora há pouco. Se eu mexer agora na largura da fenda, nota que eu tenho uma fenda de 0,2 milímetros, vou manter, né, vou manter lá a minha luz azul e vou diminuir a largura da minha fenda para 0,1 milímetro. Então isso acaba aí alargando a minha figura de interferência e difração, tá certo? Além do experimento, né, em uma única fenda, a gente pode ter um experimento de interferência entre luz de duas fendas. Tá? E o esquema aqui, né, sempre, o esquema vai ser praticamente o mesmo. Eu vou ter aí a luz passando por uma fenda indo até um ponto P, tá certo? E a luz passando pela segunda fenda indo até o mesmo ponto P. E elas vão acabar percorrendo caminhos diferentes, tá? Que está marcado aqui embaixo, nessa setinha aqui, e essa diferença de caminhos aí, ela sendo um múltiplo ou não do nosso comprimento de onda, vai levar a interações construtivas e destrutivas entre as ondas. Então aqui eu vou ter o d menos a seno θ, né, igual ao comprimento dessa diferença de caminho, e se a gente pegar o limite, né, em que a distância entre as fendas é muito maior que a espessura delas, a gente fica simplesmente com d seno θ igual a m lambda, né, que é a condição de posição dos máximos e mínimos em função do ângulo. Tá? Então o que acontece? Deixa eu tirar essas marcações aqui. No experimento de vocês, né, em resumo, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter lá ou uma rede de difração, ou um CD, ou um DVD, ou um fio de cabelo, né, que vai atuar como esse anteparo aqui, com duas fendas nas laterais deles. Tá? Então, independente de como você fizer, você vai ter que medir a distância entre o seu esquema de fendas e o seu anteparo, tá certo? Que é essa distância aqui que eu marquei aqui na horizontal. E além disso, você vai medir você mediria, né, uma segunda distância, por exemplo, até o ponto P. Você vai medir essa segunda distância aqui na vertical. Com essas duas distâncias, né, você tem lá um triângulo sendo formado, aonde você tem cateto oposto, é essa na vertical aqui, o cateto adjacente é essa na horizontal, e a razão entre os dois vai te dar aí o ângulo θ. Se você vai te dar a tangente do ângulo θ. Você tendo a tangente, você usando a função arco tangente, você consegue o ângulo θ para jogar aqui na equação de Fraunhofer. Então vocês vão medir lá, né, no seu experimento várias distâncias para onde você tiver os pontos claros colocados pelas suas redes de difração, né, ou os pontos escuros entre eles. Tá? Então, no caso de redes de difração, né, o que são redes de difração? Qual é a diferença de uma rede de difração para um experimento de uma ou de duas fendas, né, como a gente tem visto até agora? A diferença é que uma rede de difração ela vai possuir um grande número de fendas ou ranhuras, e isso vai render a ela esse nome de rede de difração. Então, se a gente olhar aqui, né, de novo, usando aquele mesmo programinha lá da MS State, eu tenho aqui indicado nessa linha o número de fendas que está sendo estudado. Então, eu tenho primeiro aqui luz verde com duas fendas, largura nela de 0,04 e a distância de 0,1 milímetro. Tá? Se eu aumento para 5, nota o que acontece. Em duas, eu tenho uma certa largura das minhas partes iluminadas e das minhas partes escuras. Quando eu aumento para 5, eu começo aqui a diminuir, né,
o alargamento dessas partes que estão iluminadas e aumentar aí a largura das minhas partes escuras. Se eu for para 10 agora, diminuo mais ainda. Opa, eu queria ter colocado aí um com 100 ou até com 1000 fendas, mas eu acabei esquecendo. Então, o que acontece? Conforme você aumenta o número de fendas, você acaba diminuindo a largura desses máximos que você está enxergando. No limite, né, de um número de fendas muito grandes, né, digamos praticamente infinito, então as redes de fração, né, que a gente trabalha lá no laboratório, elas têm 300 linhas por milímetro, né, 300 fendas por milímetro, que já é um número bem considerável. Mas os espectrofotômetros de hoje em dia têm 1.000, 2.000 fendas por milímetro. Então o que acontece? Essa largura, né, desses pontos aí de luz no meu anteparo, eles começam a ficar extremamente finos e localizados. E aí nota o que acontece. Se a gente combina, né, esse efeito do número de fendas, e aí eu vou voltar lá atrás, né, com a posição que elas ficam, né, com a variação do comprimento de onda, a gente começa a conseguir o quê? Separar os nossos comprimentos de onda que fazem a luz branca, né? A gente separa a luz branca nos seus comprimentos de onda constituintes. Tá certo? Então 1, 5 e 10 de novo. A combinação, né, de um número muito grande de fenda, né, e diferentes comprimentos de onda, que eles se deslocam diferente, a gente acaba conseguindo separar aí a luz, a radiação eletromagnética, nos seus comprimentos de onda constituintes. Tá? Numa rede de fração, serve ainda a equação de Fraunhofer, né, como a gente colocou lá atrás. Qual é a diferença? Como eu falei, a gente vai ter aí agora pontos, né? A gente vai ter aí pontos e não regiões, né, de largura definida, aonde a gente vai ver o anteparo sendo iluminado. Tá certo? Então, seguindo. A largura das linhas, tá? Que é a capacidade de você resolver essas linhas, ela também, né? Ela vai ser esse delta-teta aqui, ele vai ser dependente do comprimento de onda e do número, né? Nota aí do número de franjas da nossa rede de fração. Então aqui eu tenho o número de franjas por milímetro, a distância entre elas e o cosseno do ângulo aí que está no anteparo. Então nota que quanto maior o número de fendas na minha rede de fração, mais eu vou conseguir separar esses comprimentos de onda. Tá? Então uma das aplicações, tá, das redes de difração é um dos experimentos aí que vocês vão estudar, que é o experimento do espectro atômico, né? Então aqui à esquerda, né, a gente tem uma lâmpada de um elemento qualquer. Eu não lembro qual é o elemento exatamente que faz essa cor, mas se eu não me engano é o neônio, tá? E aí você tem o que aqui? Você tem um tubo, né, por onde você vai colimar a luz que está vindo, né, dessa lâmpada numa rede de fração que está aqui no meio, e dessa rede de fração você vai, né, com essa outra parte aqui, você vai rodando ela, né? Ela tem um medidor de ângulo aqui embaixo. Então você vai rodando ela e vendo aonde você enxerga, né, os máximos dos seus comprimentos de onda e medindo o ângulo. Tá? Essa é uma maneira aí um pouco mais refinada de fazer, né, o que a gente faria nesse experimento de hoje, que é interferência e difração. Tá certo? Então, por exemplo, se a gente olhar aí as linhas de emissão do neônio, quando a gente passa elas por uma rede de difração, nota, né, que a cor que a gente enxerga é esse avermelhado aqui da esquerda, mas que ele não é simplesmente um grande número de cores vermelhas, tá? Ele envolve componentes verdes, que estão desse canto aqui, componentes amareladas, tá certo? E um grande número aí de componentes lá na região vermelha do espectro, laranja, né, e vermelho do espectro eletromagnético. Isso só considerando as linhas que estão no visível, tá? Ainda vão ter linhas que vão estar em outras regiões do espectro eletromagnético, tá? Tanto para baixo, no UV visível, quanto para cima, no infravermelho.
Então, de novo, né, eu já tinha explicado como é que era o experimento, né? Você coloca o seu laser, uma rede de difração, e mede, né, através dessa distância lateral, que a gente chama de B aqui, e a distância até o anteparo de C, você mede o ângulo aí e joga na equação de Fraunhofer. Você pode fazer isso para quê? Para determinar o número de linhas por milímetro da minha rede de difração, tá certo? Ou você pode, conhecendo o número de linhas por milímetro da rede de difração, determinar o comprimento de onda do laser, tá? A gente também faz o experimento com o CD, né, e o DVD. Nota que o CD, né, ele basicamente ele tem uma série, né, de raias que refletem a luz, né, e a leitura é feita do próprio CD é feita com um laser. Então o que acontece? Ele nada mais é do que uma rede de difração, tá? A única diferença é que quando ele está lá dentro do seu tocador de CD lá, ele tem um único, né? Ele vai ter um único ponto aonde ele recolhe os dados, né? Ele não vai variar o ângulo. E aí ele lê a modulação do sinal produzida por essas raias aqui, né? Pelos dados que estão inseridos nessas raias, tá? Então a gente vai fazer isso com CD e também a gente faz com DVD. Para quê? Para comparar, né, qual é a diferença entre os dois, né? Basicamente, vocês sabem a diferença entre os dois é a capacidade de dados. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês se dispuserem aí a sair um pouco do marasmo. Qual é a diferença entre o CD, o DVD e o Blu-ray? Acho que é a capacidade, né? Isso, uma delas é a capacidade. Mas do CD para o DVD, qual foi o avanço tecnológico que permitiu a gente ir do CD para o DVD? Foi a gente conseguir botar mais linhas, entendeu? No mesmo espaço. Então o CD consegue lá 700 MB, né? Isso é refletido pelo número de linhas e uma distância entre elas. O DVD tem 400 GB, é refletido por um número muito maior de linhas, né? Ou uma rede de difração muito mais eficiente, né? Que é capaz de armazenar muito mais dados. Mas e do DVD para o Blu-ray? Só a minha capacidade de botar mais linhas, né? Ou seja, de produzir uma rede de difração mais eficiente, só essa minha capacidade, ela foi suficiente? Nota o nome, Blu-ray, raio azul. Alguém tem uma sugestão do que acontece nesse caso? Então, professor, na verdade eu ia perguntar se isso também não influenciava na velocidade de leitura de dados do Blu-ray comparado com os outros. A velocidade de leitura de dados, ela está mais relacionada com a sua capacidade, né, de rodar o disco e óbvio, né, tratar o dado digital que você está lendo, né? Você produzir um detetor que ele vai ter uma menor latência, etc. Mas o que realmente diferencia eles é que no Blu-ray as nossas raias elas estão tão juntas umas das outras que o laser vermelho, que era usado nos equipamentos de CD e DVD, ele não é capaz de diferenciar mais raias adjacentes. Nota, né? A gente tem lá na física a sua capacidade de distinguir, né, dois objetos diferentes, né, de distinguir a luz partindo, né, chegando a você de dois objetos diferentes, ela só é possível, né, você só consegue diferenciar esses objetos se a distância entre eles for igual até a metade do comprimento de onda da luz. Porque senão você não enxerga, você vai enxergar como se fosse um só. Então, o meu laser vermelho, ele não consegue, num Blu-ray, enxergar a diferença entre raias adjacentes. O Blu-ray só começou a ser produzido em massa quando as pessoas conseguiram produzir um laser azul que tinha um comprimento de onda consideravelmente menor e que esse laser azul agora conseguia ler as raias diferentes, né? As pessoas, os mais velhos aqui, ou que até já pesquisaram algum pouco aí, vão lembrar que no começo, né, antes do Blu-ray, para colocar uma quantidade maior de dados, tinha
aparecia um CD, né? Mas era um negócio desse tamanho, entendeu? Era um negócio gigante, não era desse tamanho padrão que a gente tem hoje. Então eles começaram a aumentar o tamanho do disco antes. E aí depois eles viram que isso não colou muito, ficava muito caro fazer um disco grande, etc. E eles partiram para aprimorar o laser. Quando conseguiram produzir o laser azul, o equipamento de Blu-ray ele começou a ser comercialmente comercialmente factível, né? Que não adianta a gente ter lá um equipamento que tem um preço altíssimo, né? Que ele não vai chegar a grande parte da população, tá? Então torna aí, né? Tem toda essa questão, né? Além de tudo que a gente falou aqui, né? Os equipamentos que chegam a gente, não basta a gente ter a tecnologia, né? A gente tem que ter uma maneira de fazer eles baratos, senão eles não chegam até a população em geral, tá? Então, vamos continuar aí, né? A gente faz com CD e com DVD, que já é suficiente. A gente vê aí que tem um número de linhas muito maior no DVD do que no CD. Alguns alunos mais criativos, e aí eu sugiro até que vocês pensem no assunto, gostam de colocar no relatório, né, fazer um cálculo, né, da superfície que pode ser gravada nesses CDs e DVDs com base no número de raias. E aí tentam, né, com essa razão entre o número de raias obtidas no CD e no DVD, tentam ver se isso condiz com a razão entre a capacidade de dados de cada um dos dois. É um cálculo interessante. Ele chega razoavelmente perto, mas não é exato, tá? Porque tem uma série de outras questões que também são aproveitadas. Mas é bom para discutir. E por último, a gente tem o experimento onde a gente pega um fio de cabelo e bota no meio do laser, separando o laser em dois. Então o que acontece? Assumindo que o nosso laser ele não vai conseguir que o nosso fio de cabelo não vai ser transparente a esse laser, a gente cria aí um experimento de dupla fenda, de interferência em dupla fenda, aonde a gente pode tirar o quê? A espessura da minha fenda, que basicamente a distância entre as minhas fendas. Eu tendo a distância entre as minhas fendas, basicamente a espessura do meu fio de cabelo. Então o pessoal aí que tinha um cabelo escuro, né, principalmente mais escuro, né, cabelo louro, às vezes, ele é um pouco transparente ao laser, então não funciona bem. Mas o pessoal que tinha cabelo escuro, a gente conseguia lá medir a espessura do fio de cabelo por interferência em dupla fenda usando esse experimento. Tá? Então, a gente jogava. Isso aqui vocês podem fazer aí na casinha de vocês, se vocês tiverem um laser vermelho. Prende aí um fio de cabelo no meio dele, e aí com o laser vermelho tem que ser bem um local bem escuro, né, que a intensidade dele é pequena, e aí você vai ver que ele vai se separar numa linha horizontal e você vai ver um monte de risquinho assim, né, iluminado escuro, bem junto um do outro. O ideal para fazer ela mesmo, que a gente fazia lá no laboratório, a gente usava aquele laser verde, tá? Qual era a diferença do laser verde? A intensidade dele é muito maior do que a do laser vermelho. Então a gente conseguia fazer o anteparo a uma distância de 4 ou 5 metros, e aí a gente conseguia ver o espaçamento melhor entre as faixas claras e escuras, tá certo? Mas de qualquer jeito vocês podem fazer na casa de vocês, se vocês tiverem aí um resquício ainda das aulas presenciais, um laserzinho, laser pointer daquele, vocês podem fazer aí que funciona legal, dá para ver, tá? Então essa parte, né, essa parte inicial basicamente o que acontece dentro de um espectrofotômetro, tá? Você tem lá, você entra com a sua radiação eletromagnética, né? Normalmente as fontes do espectrofotômetro são fontes luminosas muito intensas, quando possível, né, e disponível comercialmente são lasers, tá? E você passa essa fonte por uma rede de difração para separar nos seus comprimentos de ondas constituintes para poder incidir na sua matéria, tá certo? Então, isso seria a aplicação na espectroscopia. Mas o que acontece? Eu falei aí já algumas vezes, né, de outros lugares que não só na construção de um equipamento aonde a interferência de difração aparece. Vide aí o exemplo do nosso forno micro-ondas, tá? Um outro exemplo, e que aparece de forma muito interessante, é na espectroscopia do infravermelho, tá?
Então imagina o seguinte, eu pego o espectrofotômetro de infravermelho e eu pego um filme polimérico qualquer. Então a gente fazia lá no laboratório com... Sabe aqueles plásticos que envolvem caixa de bala? Aquelas balas que vêm em caixinha, aquele plástico? Então a gente pegava ele, aí botava na frente, né? Botava no infravermelho e tirava um espectro. Pegava... Sabe aquele saco para você esquentar frango no micro-ondas? A gente também fazia muito com aquele, funcionava. Tá? E quando você faz o infravermelho, né, desses filmes poliméricos, a gente observa uma coisa muito estranha, entre aspas. Vocês estão vendo aqui esse serrilhado no nosso espectro de infravermelho? Então isso aqui é um filme de poliestireno, tá? Onde ele apresenta aqui um serrilhado muito característico em praticamente aí todo o seu espectro, tá? Então vocês veem aí que desde os 3600 até praticamente 2000 você consegue observar esse serrilhado. Então da onde aparece esse serrilhado? O que é isso? Seu equipamento está quebrado, tá? Isso é até uma piada que a gente tem lá no laboratório. Sempre que os alunos, né? Estou falando lá na iniciação científica no meu laboratório. Sempre que os alunos eles chegam no equipamento e veem algo da teoria que eles deveriam saber, mas que eles não sabem, eles acham que o equipamento está quebrado, tá? E é o que acontece nesse caso. O cara olha assim, esse serrilhado, aí ele acha, pô, eu não fiz a minha pastilha direito, ou então, pô, esse filme está com algum problema, esse filme está quebrado. Mas o que está acontecendo aqui? Tá? O que está agindo aqui é a refração e a reflexão do feixe de infravermelho na interface entre dois meios. Então, nota o seguinte aqui, eu tenho nesse desenho, eu tenho ar, né? E aí vem o meu feixe de infravermelho aqui da esquerda para a direita. Eu vou ter o meu filme de poliestireno e depois que eu saio do meu filme de poliestireno, eu vou ter ar de novo. Em cada uma dessas interfaces, né? O meu feixe de infravermelho, que está vindo aqui, ele vai sofrer dois fenômenos. O primeiro, ele vai refletir, tá certo? Então ele vai voltar aqui. Opa, desculpa. Então ele vai voltar aqui para trás, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, tá? Mas essa primeira reflexão não interessa muito a gente. E ele vai refratar, que nada mais é do que ele mudar a sua direção no seu segundo meio, tá? Vocês lembram lá, né, que esse ângulo é dado pela lei de Snell, né, que é basicamente uma consequência da diferença dos índices de refração nos dois meios, tá? Então, vou deixar isso para depois. Então, eu tenho meu feixe vindo, ele refrata, né, muda de direção dentro do meu filme. Na segunda, né, quando ele estiver saindo do meu filme, né, que é essa segunda interface filme-ar aqui, ele, de novo, ele vai ser refratado, tá? E aí um feixe sendo refratado duas vezes, ele volta a caminhar na mesma direção. Mas ele também vai sofrer o quê? Uma reflexão com ângulo de incidência igual ao ângulo de refração, tá? Aí ele volta para a primeira interface aqui, aonde de novo vai refratar e sair, mas isso a gente não está interessado, e vai refletir de novo, voltando na direção inicial que ele estava indo. Quando ele chega na segunda interface, ele vai de novo refratar e voltar à direção normal que ele estava seguindo. Mas nota o que acontece. Entre esse primeiro feixe aqui de cima, tá? Entre esse primeiro feixe aqui de cima e esse segundo aqui de baixo, houve uma diferença de caminho dada por esse igual ao comprimento, né, a espessura do meu filme, tá? Duas vezes aqui, multiplicada aí pelo seno de um ângulo. A expressão está sendo dada aqui na frente, tá? E essa diferença de caminho, ela vai acabar gerando de novo um padrão de interferência e difração, que vai aparecer aonde? No nosso detetor, porque conforme eu variar meu comprimento de onda, tá? Eu vou começar a variar se eu estou chegando num ponto claro ou um ponto escuro no meu detetor, tá? E aí a gente vê
essas oscilações lá na linha base do meu espectro, que nada mais são que a observação desse fenômeno de interferência e dispersão. Então, o que acontece? Fazendo, né, usando aí os índices de refração dos meus materiais, né, e para poder calcular o ângulo, né, e a diferença de caminho, a gente consegue calcular aí a diferença de caminho entre os feixes, que é dada por essa expressão aqui, tá? D igual a m lambda sobre 2n, onde n é o índice de refração e m é um número inteiro qualquer que a gente já conhece lá da equação de Fraunhofer. Tá? Se a gente... Só que o que acontece? Um máximo só é meio difícil de você conseguir calcular, porque você não sabe o m absoluto dele. Então o que a gente faz? A gente usa 2 máximos, tá? Não necessariamente adjacentes, e calcula os m's diferentes a partir deles, e a gente calcula a distância de m's a partir deles com base no número de franjas. Tá? Então, fazendo essa substituição aqui, né, matemática, a gente consegue a distância, né, a expressão matemática para a espessura do nosso filme polimérico, que acaba ficando 10⁴ ΔM sobre 2n, número de onda 1 menos número de onda 2. Tá? Então, o que é o número de onda? É a posição. Então, vamos supor que eu estou contando aqui no biquinho. Então, o que é o ΔM? O ΔM é o número de raias que vai aparecer entre as duas referências que eu estou pegando. Então, imagina que eu vou pegar esses dois aqui. Então, entre eles, eu vou ter, supondo que esse seja o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou ter o quê? Se a diferença entre eles são de 9 dessas franjas de interferência. Então, meu ΔM vai ser 9. Tá? Se o meu ΔM é 9, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de onda do meu da esquerda, então eu vou interpolar na minha escala aqui embaixo e pegar o número de onda direto dele. Nota que como eu já estou trabalhando em número de onda, eu tive que colocar esse termo aqui, 10⁴, que é para transformar de número de onda para frequência, tá? Para comprimento de onda. E o número de onda 2, que é o número de onda da minha segunda franja de referência que eu peguei. Tá? Então, fazendo isso, eu consigo calcular, né? Óbvio, tendo a informação aí do índice de refração, eu consigo calcular a espessura do meu filme polimérico. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Eu queria perguntar só uma coisa. Eu não sei se... É a única dúvida que eu tenho com relação a isso daí. Esses dois picozinhos, esses 2 máximos que você pegou, eles foram arbitrariamente? Você escolheu arbitrariamente? Isso. O que acontece? Lógico, dependendo da espessura, né, e do número de picos que você observa, você vai ter que ajustar isso. Mas quanto mais picos você conseguir pegar, mais acurado vai ser, melhor vai ser a acurácia do seu cálculo. Tá? Mas o que acontece? Dependendo da espessura, os picos podem alargar muito. Tá? Então, se os picos alargam muito, você vai conseguir enxergar poucos. Então, assim, você pega 2 que você esteja observando, que você consiga claramente contar quantas franjas de interferência tem entre eles, tá certo? E aí você pega lá os comprimentos de ondas deles dois. Sempre tentando o quê? Pegar a maior diferença possível. Mas isso às vezes não é possível, né? Vocês vão ver, né, nos espectros que eu vou mandar para vocês vão ver que enquanto alguns vão ter, né, esse serrilhado mesmo, em outros você já vai ter uma ondulação muito mais suave e que vai ser até bem difícil de calcular, né? Então a minha ideia é mostrar o caso em que funciona e o caso que já não é tão bom essa metodologia, tá? Tudo certo? A dúvida? Tudo certo. Então tá certo. Lógico que isso aqui, né, eu estou colocando, isso não é uma metodologia conhecida, né, utilizada para você determinar a espessura de filmes. Tá? Eu estou mostrando isso aqui mais por uma questão de você saber que quando você está tirando o espectro de infravermelho, outros fenômenos podem agir ali dentro e começar a aparecer coisas estranhas no seu espectro.
né? Eu não lembro, vocês já não devem ter conhecido, que ele se aposentou há muito tempo. Tinha um professor lá do IKEA, o David Nicodem, ele trabalhava muito com infravermelho, tá? E aí o que acontece? Ele estava uma vez, isso é uma coisa uma história que ele contava, né? Que ele estava visitando o colega dele no laboratório dele. E aí o colega dele estava mostrando a pesquisa dele para ele. E ele estava sintetizando essas novas moléculas que todas elas davam um pico no infravermelho que não aparecia em nenhuma das outras, não era conhecido até então. Então o cara sintetizava e já estava criando uma teoria lá. E o que acontece? Antigamente, né, como as nossas redes de difrações elas eram bem menos eficientes, um equipamento de infravermelho, às vezes ele precisava ter 2 ou 3 redes de difração para você poder conseguir varrer o espectro inteiro. Então você usava uma rede de difração até um certo ponto, chegava nesse ponto, você trocava de rede de difração, começava a usar outra para fazer o resto do espectro. Só que acontece, quando você pulava de uma rede de difração para outra, se você não tivesse uma calibração muito cuidadosa, você gerava um pico fantasma, que não era porque tinha uma absorção ali, mas era porque tinha uma descontinuidade na linha base do seu sistema. Então, quando você fazia, né, a transformada de Fourier gerava aquela descontinuidade, gerava um pico, tá? E o cara estava usando esse pico, né, que era proveniente de um artefato mecânico do sistema, para justificar, estava criando toda uma teoria entre ele que era furada. E aí o David ele falou, né? Então ele tinha muita experiência de trabalhar, né? Mexer com infravermelho por dentro. Ele foi lá, fez as calibrações necessárias e o pico sumiu. Ele falou que o cara nunca mais falou com ele, entendeu? Falou, porra, que segundo o cara ele tinha estragado a pesquisa do cara, tá? Então, assim, é uma coisa que eu sempre gosto, né, de enfocar, né, na pesquisa, nas disciplinas, né, com os meus alunos, é o seguinte: enquanto tá dando tudo certo, ninguém precisa de químico, tá? Se você bate um espectro de infravermelho e sai o que você está esperando, ninguém precisa de químico para isso. Você vai lá, faz o espectro de infravermelho, aperta, sei lá, F5 no programa, ele te dá lá uma lista muito mais rápido do que o químico faria, né? Uma pessoa faria, ele te dá uma lista dos compostos que aquilo provavelmente é. Agora, quando o infravermelho falha, é que a gente tem esses problemas. Entendeu? Quando o infravermelho falha, não, mas quando você tem algo que não é esperado, é que você precisa do químico. Entendeu? Então, quando aparece um negócio desse, que ia botar, né, qualquer um que não tivesse, né, digamos, estudo na área, ia colocar a pessoa assim, ué, que porra é essa? Quebrou o equipamento? Vamos chamar a manutenção? As amostras estão com problema? Os meus filmes não estão funcionando mais? Quando pode ter acontecido só uma mudança de espessura, entendeu? Então é nessa hora que o químico é necessário. Para ficar olhando o espectro de infravermelho que você faz 15, 30 iguais no mesmo dia, ninguém precisa de químico para isso, entendeu? Fazer titulação, quando eu era técnico em química, né, que eu trabalhava lá numa indústria, cara, quem fazia titulação, por mais que não pudesse, né, era o cara que trabalhava que não tinha grau nenhum, não era técnico em química, mas que trabalhava lá no chão da fábrica, entendeu? Eles tinham tituladores automáticos, então botava lá. Agora, na hora de fazer uma solução, de fatorar a solução, de fazer as contas, eles precisavam do químico, precisavam do técnico em química, né? Então eu gosto sempre de deixar claro e de exaltar, né, todas essas coisas que perturbam às vezes os nossos experimentos. Eu gosto de deixar elas claras aí nos nossos encontros, tá? Por exemplo, não sei se vocês já viram aí na parte teórica, na disciplina de espectroscopia e termodinâmica e estatística, a parte de espectro rotovibracional. Então, você tira um espectro de infravermelho e você vê, né, não um pico, por exemplo, a molécula de CO que vocês vão estudar. Você espera que a molécula de CO tenha um pico, sei lá, em 2100, mais ou menos, centímetros a menos 1. Aonde você espera que aquele pico caia, você não vê nada. Mas ao lado dela, você vê 2 bandas bastante largas, tá? E aí, o que é isso?
Isso já aconteceu no meu laboratório lá, os alunos olhavam para aquilo e ficavam achando loucuras, começaram a elucubrar que o equipamento quebrou. Quando, na verdade, o que você está vendo são as transições rotacionais, era uma molécula na fase gasosa. Então você via as transições rotacionais. Tá? Então eu gosto de estimular esse olho clínico, né, para quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera que elas aconteçam, que é aí que a química fica interessante. Tá? Então, mais alguma dúvida, gente? Acho que por mim tudo bem. Tá tudo certo, professor. Então, beleza. Eu vou preparar aí ao longo do final de semana os dados, tá? Que retirar lá dos relatórios antigos, vou passar para vocês, tá certo? E vocês aí, depois eu passo para vocês fazerem o relatório, tá? Eu gosto de uma introdução legal nos meus relatórios, pelo menos. O dos outros professores vocês discutem com eles, mas no meu eu gosto de uma introdução legal. Mas não é aquela introdução de copiar a fórmula do livro, não, entendeu? Começa a puxar pelas curiosidades, entendeu? Pelas coisas que normalmente a gente não veria na disciplina. Ficar copiando fórmula de livro tem certas horas que não é interessante. Então, o interessante aqui realmente, né, é puxar a aplicação disso para como é que se diz? Para outros campos, tá? Então, por exemplo, Fraunhofer, né, que é o que dá o nome daquela equação, ele usou, né, e ele deduziu aquela equação, fez toda essa teoria, porque ele usava uma rede de difração para ver a composição química do Sol, tá? Observando o quê? Através de uma rede de difração, os comprimentos de ondas que apareciam no difratômetro dele, tá? Então, assim, eu quero uma introdução, se vocês puderem, tá? Mais nesse sentido, aonde isso influenciou na caminhada da humanidade, mais do que ficar nesse blá 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 de copia fórmula de livro, que, enfim, a gente sabe que vocês com certeza sabem copiar e provavelmente sabem deduzir essas fórmulas melhor até do que eu, certo? E aí não precisa de experimental, tá? Uma descrição rápida do que deveria ter sido feito e uma boa discussão dos resultados que vocês obtiveram, tá? Óbvio, qualquer dúvida vocês vêm falar comigo, né? Ainda mais que vocês não fizeram o experimento, então pode ter um experimento, digamos, é um experimento de pensamento, né? Vocês podem ter algumas dúvidas de que é cada parâmetro e por que a gente está usando. Tá certo? Professor, então isso é para semana que vem? Não necessariamente. Podemos botar o quê? 15, 20 dias aí para vocês fazerem. Beleza, Vinícius? Ok. Então é isso, gente. Boa tarde. E na sexta que vem, vocês já pegam aí o professor Rafael com o espectro atômico, né? E vocês vão determinar a constante de Rydberg. Então, boa tarde, gente. Um abraço. Boa tarde, professor. Boa tarde, tarde. Bom final de semana para vocês também. Bom feriado. Oh, graças a Deus.